Olá, alunos! Eu sou a professora Silvana de Geografia e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a descrição das tipologias de indústrias atuais e a modernização tecnológica. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é uma indústria. A indústria é o local, uma fábrica, onde ocorre a transformação de matérias-primas em produtos elaborados pelo homem para fins comerciais. Sendo assim, temos as indústrias de bens de produção e as indústrias de bens de consumo. Aí, quando nós falamos de indústria de bens de produção, são aquelas indústrias que elas pegam a matéria-prima e aí essa matéria-prima, eles meio que transformam essa matéria-prima a ponto de entregar, vender para outra indústria, que seria os bens de consumo, que aí é onde a gente vai pegar já os produtos prontos para o mercado consumidor. Então, de uma certa forma, essa indústria de bens de produção, ela é mais para pegar a parte da matéria-prima, por exemplo. Extrair o petróleo, e aí eu vou transformar isso em petróleo, e aí depois de transformá-lo eu vou enviar para que sejam feitos produtos para que sejam enviados para o mercado consumidor. É basicamente isso, essa questão de indústria de bem de produção e indústria de bem de consumo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução da indústria. Como que aconteceu essa evolução? No primeiro momento nós tínhamos o artesanato, que é o estágio em que o produtor, no caso o artesão, executa sozinho todas as fases da produção e até mesmo a comercialização do produto. Então, ele consegue a matéria-prima, ele fabrica e ele mesmo vende. Depois, vamos falar sobre a manufatura, que foi um outro processo da indústria, que nessa fase já ocorria a divisão do trabalho, onde cada operário realizava uma tarefa ou se responsabilizava por parte da produção. E aí eles mesmos também faziam a comercialização do produto na manufatura, né? Ou vendiam para que outras pessoas fizessem essa comercialização. E a maquinofatura, que ela caracteriza-se pelo emprego maciço de máquinas e fontes de energia como o carvão mineral e o petróleo. Produção em larga escala, grande divisão e especialização do trabalho. E aí, pessoal, quando nós falamos dessa indústria, das indústrias, tipos de indústria, aí nós vamos lembrar, professora, mas nós temos diversos tipos de indústria? Temos. Nós vamos ter as indústrias nos ramos alimentícios, nós vamos ter as indústrias têxtil, que vai fabricar as roupas, nós vamos ter tanto indústria que vai fabricar produtos duráveis e produtos não duráveis. Aí, quando nós falamos de indústria de bens duráveis, nós estamos falando das indústrias que produzem os eletrônicos, automóveis, e os não duráveis, aí a gente vai ter a indústria farmacêutica, nós vamos ter a indústria alimentícia. Então, nós temos aí uma série de indústrias existentes hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, em meio a tantas indústrias, a gente hoje trabalha com o conceito de indústria 4.0. E o que seria isso? Vamos entender. A indústria mundial, ela está em processo de mudança tão acentuado quanto ocorrido na Revolução Industrial. A este conjunto de transformações se convencionou chamar 4.0 em referência à potência dos motores. Essa indústria 4.0, ela se caracteriza por unir três fatores à sua linha de produção: o progresso tecnológico, a digitalização e a inovação. E aí a gente vai entender um pouquinho desses conceitos. O progresso tecnológico, ele permitiu baratear e expandir o uso de computadores, tem criado máquinas cada vez mais potentes e baratas. A imensa quantidade de informação digital disponível em alguns segmentos, a concepção de produtos, os testes com novos materiais, com novas peças, o design, a arquitetura de fábrica, a organização da linha de produção, o estoque de materiais, tudo é digital. E os avanços na área de inovação é outra grande ferramenta para as indústrias que podem recombinar
tecnologias existentes e fazer contribuições na área de design, de novos materiais, gestão e produção. Então, após o início aí da pandemia, no mundo inteiro, percebemos que a tecnologia ela ganhou aí, digamos assim, ela impulsionou, ela se expandiu. Percebemos que hoje a tecnologia ela é tão importante no nosso dia a dia que nós estamos trabalhando de casa, que nós estamos estudando de casa, que nós estamos fazendo diversas tarefas que antes nós tínhamos que se locomover e que hoje nós já não temos a necessidade. Então, as indústrias hoje elas já estão trabalhando com essa maneira, né, com essa maneira aí de produção, que as pessoas montam design, montam tudo a partir de computadores aí cada vez mais avançados. E antes, que nós não tínhamos acesso a celulares, nós não tínhamos acesso a computadores, nem todos tinham acesso à TV. E a partir dessa inovação tecnológica, com esses equipamentos sendo barateados, a gente percebe aí que ampliou a possibilidade da população adquirir. Então, hoje, por exemplo, você está assistindo essa aula da sua casa, você pode estar assistindo do seu computador, do seu celular. Então, tudo isso foi possibilitado graças a inovações tecnológicas que a indústria trouxe para o mercado consumidor. E dentro desses várias possibilidades dessas inovações tecnológicas, não só podemos falar assim das indústrias, como tudo hoje que nós estamos vivenciando, podemos chamar assim de uma era digital, tudo isso tem contribuído aí para uma nova forma de viver da sociedade, tá bom? Então, através disso, através dessas inovações tecnológicas, através desse progresso da indústria, percebemos que, por exemplo, a indústria têxtil de roupas, que antes você só comprava se você saísse da sua casa e fosse uma loja, uma fábrica, por exemplo, hoje você pode comprar de casa através de sites, páginas, né, na internet. Então, tudo isso facilitou o nosso dia a dia. Nós não precisamos sair de casa para a gente comprar, para a gente vender. Então, tudo isso, todos esses avanços tecnológicos possibilitou aí uma mudança de comportamento da sociedade, que está cada vez mais dentro dessas tecnologias, tá? Então, diante de tudo isso que nós aprendemos, vamos para o nosso exercitando. Questão: o setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologias cada vez mais sofisticadas, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entanto, alguns segmentos da indústria não possuem grandes aparatos tecnológicos. Marca alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza pouco tecnologia no processo de produção. Letra A: indústria moderna. B: indústria de ponta. C: indústria tradicional. D: indústria de bens de consumo. Ou E: indústria de bens intermediários. Então, como nós aprendemos, lá no início, quando existia a indústria tradicional, no início de tudo, não utilizavam as tecnologias. Então, a nossa alternativa correta, indústria tradicional. Questão 2. A respeito da indústria moderna, é correto afirmar: A: com as inovações tecnológicas atuais, eliminou-se a divisão técnica do trabalho. B: seus trabalhadores, chamados de artesãos, possuem uma clara ideia de como ocorre todo o processo de produção, trocando frequentemente de função dentro da empresa. C: não mais se baseia no assalariamento, mas no regime de parceria. D: tende a absorver maior capacidade técnica e científica, deslocando tarefas para terceirização. Ou E: não se preocupa com a produtividade, passando a intensificar a competitividade. E aí a nossa alternativa correta é a nossa questão alternativa D, porque esse processo ele tende a absorver maior capacidade técnica e científica, deslocando tarefas para terceirização. Então, é muito comum hoje, por exemplo, vocês ouvirem
falar sobre setor terceirizado, porque essas empresas, elas contratam outras empresas para tomar de conta de certos serviços. Por exemplo, eu vou contratar essa empresa de tecnologia e aí ela vai fazer todo o trabalho e aí nós vamos pagar por esse trabalho e a partir desse trabalho nós vamos vender. É o que acontece, por exemplo, com sistemas. Sempre que você acessa um site, por exemplo, o site do governo, e lá você encontra diversas informações. Lá é um sistema, pessoal. Esse sistema ele foi feito por uma empresa e, consequentemente, vendido para o governo. Então, o governo acaba pagando por aquele sistema. Então, tudo o que acontece, a empresa vai, resolve. Não é simplesmente criar uma página. Tem todo um sistema e um processo por trás desses sites. Aí outro exemplo, né, de avanços de tecnologia que nós podemos citar. Quando você acessa, vocês que já estão no terceiro ano aí, eu acredito que muitos já estão planejando e fazendo pré-vestibulares, pré-concursos. Então, é muito fácil vocês acessarem uma plataforma de aulas online. E aí hoje, em meio à pandemia, vocês pensam, será que todas essas aulas são gravadas em estúdios? E aí algumas dessas plataformas eles já utilizam, cada professor tem ali o seu ambiente de trabalho montado em casa. Então, todos esses avanços tecnológicos, eles possibilitou isso. Você não precisa sair da sua casa para estudar, fazer um pré-concurso presencial, porque você pode fazer ele de forma online também. Mas tudo isso graças aí ao surgimento dessas tecnologias, tudo isso graças ao avanço tecnológico que a indústria possibilitou e que hoje nós temos. Então é isso, pessoal. Eu peço que vocês acessem a nossa plataforma Eduque. Não esqueçam de acessar, lá vocês vão encontrar diversos materiais. Vocês vão encontrar tanto a nossa aula de hoje, quanto aulas anteriores, principalmente vocês que já estão finalizando, estão no terceiro ano, último ano aí do ensino médio. Então, lá vocês vão encontrar diversos materiais que vão auxiliar vocês também, até mesmo para vocês estudarem aí para o Enem. Então, obrigada pela companhia de vocês e até a nossa próxima aula.